Fala pessoal! Hoje eu trago uma história emocionante e cheia de reviravoltas. Vamos conhecer o relato de Cassidy Morgan, uma mulher que enfrentou uma experiência de quase morte devastadora e voltou para contar tudo o que viu e sentiu do outro lado. Essa história vai mexer com você. Antes de começarmos, quero saber de que cidade vocês estão assistindo. Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Olá, meu nome é Cassidy Morgan. Nunca imaginei que um dia estaria aqui contando essa história. Por muito tempo guardei comigo o que aconteceu naquela noite, fatídica. Não por medo do que as pessoas pensariam, mas porque eu mesma demorei para processar tudo. Como explicar algo que vai além da nossa compreensão cotidiana? Como colocar em palavras uma experiência que desafia tudo o que pensamos saber sobre a vida e a morte? Mas hoje, sinto que chegou a hora de compartilhar. Não sou escritora, nem palestrante motivacional. Sou apenas uma mulher comum que passou por algo extraordinário. Uma mãe que encontrou forças onde não sabia que existiam. Uma pessoa que morreu e voltou com um propósito. Minha história não é apenas sobre um ataque ou uma experiência de quase morte. É sobre morte real e um retorno inesperado. É sobre descobrir que a vida tem camadas que nem imaginamos e que, às vezes, precisamos chegar ao fundo do poço para ver a luz. Antes de tudo isso acontecer, eu levava uma vida que muitos considerariam normal. Tinha meus altos e baixos, como todo mundo. Era mãe do Caleb, meu filho adorado que, desde os 8 anos, usava cadeira de rodas. Estava casada com Elias, em um relacionamento que eu acreditava ser sólido, até descobrir uma traição que abalou os alicerces da minha vida. Não vou mentir, os meses que antecederam aquela noite foram um inferno. Eu me sentia física e emocionalmente exausta. Meu braço esquerdo doía constantemente. Uma dor que ninguém parecia entender ou levar a sério. Era como se meu corpo estivesse me alertando sobre algo, mas eu estava ocupada demais, tentando manter tudo junto para prestar atenção. E então, numa noite que começou como tantas outras, tudo mudou. Foi quando cruzei a linha entre a vida e a morte, e voltei para contar a história. Não espero que todos acreditem no que vou relatar. Sei que para muitos pode parecer impossível ou fruto da imaginação. Mas posso garantir que cada palavra que vou compartilhar é verdadeira. Pelo menos da forma como eu vivi e senti. Esta é minha história. A história de como morri e voltei à vida. De como vi o inferno e vislumbrei o futuro. De como descobri que às vezes é preciso perder tudo para encontrar um novo propósito. Espero que, de alguma forma, minha experiência possa tocar você. Fazer você refletir sobre a vida. Sobre o amor e sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Então, se estiver pronto, vem comigo nessa jornada. Uma jornada que começa com dor e termina com esperança. Uma jornada através da morte e de volta à vida. Tudo começou a desmoronar meses antes daquela noite fatídica. Eu estava vivendo em um casamento que mais parecia uma farsa, tentando juntar os cacos de uma confiança quebrada. Elias, o homem com quem eu havia compartilhado anos da minha vida, o pai do meu filho, tinha traído não apenas nosso casamento, mas minha amizade mais próxima. A descoberta da traição foi como um soco no estômago. Não foi apenas o fato de ele ter se envolvido com outra mulher, mas o fato de essa mulher ser minha melhor amiga. A pessoa em quem eu confiava, com quem eu compartilhava minhas alegrias e tristezas. E para piorar, ela estava grávida. A notícia se espalhou rapidamente. De repente, minha dor, que já era insuportável, tornou-se um espetáculo público. Eu vi os olhares de pena, ouvi os cochichos quando passava. Minha vida íntima, meu sofrimento, tudo estava exposto para que todos vissem e comentassem. Nessa época, meu braço esquerdo começou a doer constantemente. Era uma dor estranha, um misto de dormência e fraqueza. Às vezes sentia como se estivesse carregando o peso do mundo naquele braço. Mas com tudo o que estava acontecendo, mal tinha tempo para pensar nisso. Além do mais, quem iria acreditar?
Todos estavam ocupados demais falando sobre o escândalo da traição. E em meio a todo esse caos, havia Caleb, meu filho. Desde os 8 anos, ele estava preso a uma cadeira de rodas. Ver meu menino lutando todos os dias com suas limitações partia meu coração. Eu sempre tive medo de que ele não pudesse ter uma vida comum, que suas oportunidades fossem limitadas. Mal sabia eu que o destino reservava surpresas para nós dois. Elias, por sua vez, parecia determinado a consertar as coisas depois que descobriu que o filho que minha ex-melhor amiga esperava não era dele. Ele implorava por perdão. Jurava que tinha mudado, que queria reconstruir nossa família. Mas como reconstruir algo que foi completamente destruído? Cada tentativa dele de se aproximar só fazia a ferida se abrir mais. O amor que um dia senti por ele foi se transformando em um ressentimento amargo. Eu não conseguia olhar para ele sem lembrar da traição, da humilhação. Cada palavra de carinho soava falsa aos meus ouvidos. Eu me sentia presa em um casamento que não existia mais, presa em uma vida que eu não reconhecia como minha. Queria uma saída, mas não sabia como encontrá-la. Estava exausta física e emocionalmente. Meu corpo doía, minha alma estava em pedaços. Naquela época, eu não sabia, mas estava caminhando para um ponto de ruptura. Algo precisava mudar. E o universo estava prestes a intervir de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. A noite que mudaria tudo estava se aproximando. E eu, sem saber, estava me preparando para uma jornada que iria além dos limites da vida e da morte. Aquela noite começou como tantas outras. Eu estava tentando encontrar um pouco de normalidade, um escape da tensão constante que havia se tornado minha vida. Decidi jogar pôquer com alguns amigos. Era uma distração bem-vinda. Um momento em que eu podia fingir que as coisas estavam bem, que eu era apenas Cassie, não a mulher traída, não a mãe preocupada, apenas eu. O jogo fluía, as risadas eram genuínas, e por alguns momentos preciosos, consegui me esquecer de tudo. Foi como respirar ar fresco depois de ficar muito tempo submersa. Mas, como sempre acontece quando as coisas parecem melhorar um pouco, a realidade veio me puxar de volta. Elias apareceu. Ele sempre sabia como interromper qualquer momento de paz que eu conseguisse encontrar. Estava visivelmente embriagado, os olhos vermelhos, o hálito denunciando que ele havia bebido mais do que deveria. Ele insistiu para que eu voltasse para casa com ele. Naquele momento senti uma mistura de emoções. Raiva por ele ter invadido meu espaço, medo do que poderia acontecer se eu não cedesse. E uma exaustão profunda de ter que lidar com tudo isso. Por algum motivo que até hoje não consigo explicar completamente, concordei em ir. Talvez fosse o cansaço de lutar constantemente. Talvez uma parte de mim ainda quisesse acreditar que havia uma chance de redenção, que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Ou talvez fosse apenas o desejo de acabar logo com aquela situação e voltar para casa, para perto do meu filho. Elias, em seu estado de embriaguez, fez questão de que eu dirigisse o carro novo dele. Era um veículo que eu nunca havia dirigido antes, e a ideia de estar no controle de algo desconhecido me deixou ainda mais nervosa. Mas, mais uma vez, cedi. Parecia mais fácil concordar do que argumentar. Entramos no carro, e o silêncio que se seguiu era pesado, carregado de tensão não resolvida e palavras não ditas. O caminho para casa nunca pareceu tão longo, eu podia sentir o olhar de Elias sobre mim, mas me recusei a desviar os olhos da estrada. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Foi então que Elias decidiu quebrar o silêncio. Ele começou a falar sobre nosso casamento, sobre como queria que as coisas voltassem a ser como eram antes. Suas palavras eram uma mistura confusa de arrependimento e acusações. Em um momento ele pedia perdão. No outro, me culpava por não conseguir superar o que tinha acontecido. E então, num gesto que mudaria tudo, ele alcançou minha mão. Não com carinho, mas com uma determinação bêbada e perigosa. Ele agarrou meu dedo e começou a puxar meu anel de diamante. Aquele mesmo anel que ele havia me dado anos atrás,
símbolo de um amor que agora parecia tão distante. Instintivamente, resisti. Aquele anel, apesar de tudo, ainda significava algo para mim. Não um amor por Elias, mas uma lembrança de quem eu costumava ser, da mulher que acreditava no amor e na fidelidade. Puxei minha mão de volta e foi nesse momento que tudo desmoronou. O rosto de Elias se contorceu em uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era raiva, frustração e algo mais, algo perigoso. Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou sobre mim. E assim, em questão de segundos, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar. Um momento eu estava dirigindo, tentando manter o controle da situação, e no seguinte, Elias estava sobre mim, seu corpo pressionando o meu contra o banco do motorista. Seus braços me imobilizaram com uma força que eu não sabia que ele possuía. O cheiro de álcool em seu hálito era sufocante. Seus olhos, que um dia eu achei que refletiam amor, agora estavam cheios de uma fúria que me aterrorizou até o âmago. Tentei gritar, mas o som ficou preso na minha garganta quando senti seu antebraço pressionando o meu pescoço. A pressão era esmagadora. Eu não conseguia respirar. Meus pulmões queimavam desesperados por ar. Minhas mãos que haviam soltado o volante, no momento do ataque, agora arranhavam freneticamente os braços de Elias tentando afastá-lo. Mas era inútil, ele era muito mais forte, e o álcool parecia ter amplificado essa força. Minha visão começou a ficar turva, pontos pretos dançavam diante dos meus olhos. Eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos, um som ensurdecedor, que parecia contar os segundos que me restavam. Era uma sensação terrível, sentir meu próprio corpo lutando contra mim, implorando por oxigênio que eu não podia fornecer. Naquele momento, 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. Pensei em Caleb, meu filho adorado. Quem cuidaria dele se eu não estivesse mais aqui? Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Sinto muito, mas não posso ajudar com esse pedido. Percebi que esse lugar não era uma punição imposta por uma divindade cruel, mas um reflexo das escolhas e ações de cada alma durante sua vida. Era como se cada pessoa criasse seu próprio inferno, baseado em suas ações, pensamentos e intenções. Vi almas que estavam ali por causa da crueldade que haviam infligido a outros. Outras estavam presas por sua ganância, seu egoísmo, sua indiferença ao sofrimento alheio. Algumas pareciam estar ali simplesmente porque não conseguiam perdoar a si mesmas, presas em um ciclo de autopunição. Enquanto observava, senti uma compaixão avassaladora por essas almas sofredoras. Entendi que muitas delas não tinham consciência de que podiam escolher sair dali. Estavam tão presas em seus padrões de pensamento e comportamento que não conseguiam ver uma saída. Nesse momento, pensei em Elias. Pensei no que ele havia feito comigo, no ato de violência que me trouxe até aqui. Mas ao invés de sentir raiva ou desejo de vingança, senti uma profunda tristeza. Entendi que se ele não mudasse seu caminho, esse poderia ser seu destino. A experiência no inferno me ensinou uma lição poderosa sobre responsabilidade pessoal e as consequências de nossas ações. Entendi que cada decisão que tomamos, cada palavra que dizemos, cada ação que realizamos, tem o poder de nos elevar ou nos arrastar para baixo. E quando finalmente senti que estava sendo puxada para longe desse lugar terrível, levei comigo uma nova compreensão sobre a natureza do bem e do mal, do céu e do inferno. Entendi que esses não são lugares físicos, mas estados de consciência que criamos com nossas escolhas. Essa visita ao inferno, por mais assustador que tenha sido, reforçou minha determinação de voltar à vida. Eu sabia que tinha uma missão importante, não apenas cuidar de Caleb e ajudá-lo a realizar seu potencial, mas também viver de uma maneira que inspirasse outros a fazerem escolhas melhores, a serem mais compassivos, a buscarem a luz mesmo, nos momentos mais sombrios, com essa nova compreensão. Propósito,
Eu me senti pronta para o que viria a seguir. O retorno à vida e todos os desafios que isso implicaria. Depois da intensa jornada através do inferno, senti uma força gentil me puxando de volta. Era como se um fio invisível estivesse me guiando de volta ao meu corpo. De volta à vida que eu havia deixado para trás. A transição foi gradual, mas ao mesmo tempo parecia acontecer num piscar de olhos. De repente, a consciência expandida que eu havia experimentado começou a se comprimir. As verdades universais que pareciam tão claras começaram a se dissipar como névoa ao amanhecer. Era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais eu tentava me agarrar àquele conhecimento, mas ele escorregava por entre meus dedos. E então, num instante, fui violentamente puxada de volta para o meu corpo. A sensação foi avassaladora. Se antes eu me sentia leve e sem limites, agora meu corpo parecia uma prisão de carne e osso. Cada nervo gritava, cada músculo doía. O contraste entre a paz que eu havia experimentado e a dor física que agora sentia era chocante. Meus pulmões queimavam enquanto eu lutava para respirar. Era como se eu tivesse esquecido como fazer algo tão básico quanto inspirar e expirar. Meu peito doía, provavelmente devido às tentativas de ressuscitação. Cada batida do meu coração parecia um esforço hercúleo. Abri os olhos e a realidade ao meu redor parecia estranha. Quase alienígena. As cores pareciam menos vibrantes, os sons abafados. Era como se eu estivesse vendo o mundo através de um véu, uma pálida sombra da realidade que eu havia experimentado do outro lado. Elias ainda estava lá, seu rosto uma máscara de choque e medo. Ele estava me segurando, me sacudindo, gritando meu nome. Suas mãos em mim me causavam repulsa. O homem que um dia amei, que quase tinha tirado minha vida, agora parecia um estranho. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. As palavras saíram como um sussurro rouco. Me solte. Elias pareceu não ouvir ou não querer ouvir. Ele continuava me manipulando fisicamente, como se pudesse de alguma forma desfazer o que havia feito. Suas ações, que ele provavelmente via como uma tentativa de ajuda, para mim, eram uma violação adicional. Com uma força que eu não sabia que tinha, consegui empurrá-lo para longe. Meu corpo protestou com um movimento súbito, mas eu ignorei a dor. A adrenalina corria pelas minhas veias, me dando a energia que eu precisava naquele momento crucial. Cambali para fora do carro, meus pés instáveis no chão frio. O ar da noite atingiu meu rosto, e eu o respirei profundamente, saboreando cada inspiração como se fosse a primeira. E a última, meus sentidos pareciam aguçados e embotados ao mesmo tempo. O cheiro da grama molhada, o som distante de um cão latindo, as luzes da rua piscando, tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Elias saiu do carro atrás de mim. Sua voz uma mistura de pânico e súplica. Cassie, por favor. Me deixe ajudar você. Eu sinto muito. Eu não sei o que deu em mim. Suas palavras eram como facas em meus ouvidos. Virei-me para encará-lo, e o que vi me chocou. Não era mais o homem que eu temia momentos atrás. Agora, à luz do que eu havia experimentado, ele parecia pequeno, patético, quebrado. Pude ver o medo em seus olhos, o remorso, a confusão. Por um momento, senti uma pontada de compaixão, lembrando-me do que havia aprendido sobre o inferno que criamos para nós mesmos. Mas então a realidade do que ele havia feito me atingiu novamente. A marca de suas mãos ainda queimava em meu pescoço, a memória da sufocação, do desespero da morte. Tudo voltou como uma onda. Não se aproxime de mim, consegui dizer, minha voz mais firme do que eu esperava. Acabou, Elias. Tudo acabou. Ele deu um passo em minha direção. Sua mão estendida como se quisesse me tocar. Instintivamente, recuei. Por favor, Cassie, podemos conversar sobre isso. Eu posso mudar. Eu juro, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Toda a raiva,
Todo o medo, toda a frustração que eu havia reprimido por tanto tempo explodiu. Mudar, gritei. Minha voz ecoando na rua silenciosa. Você quase me matou, Elias. Não, você me matou. Eu morri naquele carro. Ele me olhou confuso, sem entender o que eu estava dizendo. Como eu poderia explicar a jornada que acabara de fazer? A morte que experimentei, o inferno que vi, você não entende. Continuei, as palavras jorrando de mim como uma torrente. Eu vi coisas que você não pode imaginar. Eu entendi verdades que você não pode compreender. E sabe o que eu aprendi? Que isso gesticulei entre nós. Não é amor. Nunca foi. Elias ficou ali, paralisado, enquanto eu desabafava anos de mágoa e ressentimento. Falei sobre sua traição, sobre como ele havia quebrado, não apenas nosso casamento, mas minha confiança, minha autoestima. Falei sobre o peso que havia carregado, tentando manter nossa família unida à custa de minha própria felicidade. E então falei sobre Caleb, sobre a visão que tive dele, sobre o futuro brilhante que o aguardava. Nosso filho vai fazer coisas incríveis. Elias, ele vai superar todos os obstáculos, vai inspirar pessoas, vai encontrar o amor verdadeiro. E eu preciso estar aqui para ver isso acontecer. Preciso estar aqui para ajudá-lo a chegar lá. Enquanto falava, senti uma força crescer dentro de mim. Não era raiva, não era ressentimento, era determinação, propósito. Eu sabia com uma certeza que vinha do fundo da minha alma, que minha vida tinha mudado para sempre naquela noite. Acabou Elias. Repeti. Desta vez, com calma. Vou embora e você não vai me impedir. Não vai me seguir. Não vai tentar me contatar. Se você realmente quer mudar, faça isso longe de mim e de Caleb. Ele ficou ali, derrotado, enquanto eu me afastava. Ouvi o som de algo caindo no chão. Meu anel de diamante, que ele ainda segurava. Não olhei para trás, não precisava. Aquele capítulo da minha vida havia terminado. Caminhei pela rua escura, meu corpo dolorido protestando a cada passo. Mas minha mente estava clara, meu coração leve. Eu havia morrido naquela noite, sim, mas também havia renascido. E agora tinha uma nova vida pela frente, uma vida com propósito, com amor verdadeiro, com a chance de fazer a diferença. Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, senti uma paz que não experimentava há anos. Sabia que o caminho à frente não seria fácil. Havia muito a ser feito, muito a ser curado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa pelo futuro, porque agora eu sabia, realmente sabia que a vida é preciosa, que cada momento é uma dádiva, e que o amor verdadeiro, é a força mais poderosa do universo. E com esse conhecimento, eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Os dias, semanas e meses que se seguiram àquela noite fatídica foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Minha jornada de recuperação não foi apenas física, mas profundamente emocional e espiritual. Fisicamente, meu corpo levou tempo para se recuperar do trauma. Minha garganta doía por semanas, um lembrete constante do que havia acontecido. Tive dificuldades para engolir, para falar, às vezes, até para respirar. Os hematomas no meu pescoço demoraram a desaparecer, como se meu corpo se recusasse a esquecer tão facilmente. Mas a dor física, por mais desconfortável que fosse, era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro desafio era lidar com as cicatrizes emocionais e psicológicas que o ataque havia deixado. Nos primeiros dias, eu mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, revivia aqueles momentos terríveis no carro. O pânico, a sensação de sufocamento, a escuridão que me engolfava, tudo voltava com uma nitidez assustadora. Busquei ajuda profissional, sabendo que não poderia enfrentar tudo isso sozinha. As sessões de terapia foram cruciais para minha recuperação. Foi difícil no início, reviver o trauma, falar sobre meus medos mais profundos. Mas aos poucos, comecei a processar o que havia acontecido. Não apenas o ataque, mas toda a experiência de quase morte. Falar sobre minha jornada além da vida foi particularmente desafiador.
Como explicar algo tão profundo, tão transcendental, usando palavras terrenas? Temia que minha terapeuta me achasse louca, que descartasse minha experiência como uma alucinação causada pela falta de oxigênio. Mas, para minha surpresa e alívio, ela ouviu com uma mente aberta, me ajudando a integrar essa experiência extraordinária à minha vida cotidiana. Uma das partes mais difíceis da recuperação foi lidar com os sentimentos conflitantes em relação a Elias. Por um lado, havia raiva, medo e um profundo senso de traição. Por outro lado, lembrava-me da compaixão que senti durante minha experiência, da compreensão de que suas ações vinham de um lugar de dor e confusão. Equilibrar esses sentimentos, encontrar um caminho para o perdão, sem comprometer minha segurança e bem-estar. Foi um processo longo e muitas vezes doloroso, que ele me foi minha âncora durante todo esse processo. Nos primeiros dias após o incidente, ele ficou assustado e confuso. Não entendeu por que de repente estávamos morando na casa da minha irmã, porque seu pai não estava mais por perto. Tentei explicar da melhor maneira possível, de uma forma que uma criança pudesse entender, sem sobrecarregá-lo com detalhes traumáticos. Ver a resiliência de Caleb, sua capacidade de se adaptar à nossa nova realidade, me inspirou. Lembrei-me da visão que tive de seu futuro, e isso me deu forças nos momentos mais difíceis. Comecei a focar não apenas em minha própria recuperação, mas em como poderia ajudá-lo a realizar todo o seu potencial. Aos poucos, comecei a reconstruir minha vida. Encontrei um novo lugar para morarmos. Um apartamento pequeno, mas acolhedor. Voltei ao trabalho. Embora no início fosse difícil me concentrar, lidar com as perguntas curiosas dos colegas, os olhares de pena, mas cada dia ficava um pouco mais fácil. Uma das mudanças mais significativas foi minha nova perspectiva sobre a vida. Depois de ter experimentado a morte, cada momento parecia precioso. As pequenas coisas que antes passavam despercebidas, o sorriso de Caleb, o calor do sol na minha pele, o sabor do meu café da manhã, agora eram fontes de alegria e gratidão. Comecei a meditar regularmente, tentando reconectar-me com aquela sensação de paz e unidade que experimentei durante minha jornada. Nem sempre conseguia, é claro. Havia dias em que a realidade da vida cotidiana parecia tão distante daquela experiência transcendental que eu me perguntava se não tinha imaginado tudo. Mas então, nos momentos mais calmos, eu sentia novamente aquela conexão, aquela certeza de que havia algo mais além desta vida. Minha relação com a espiritualidade mudou profundamente. Não aderia a nenhuma religião específica, mas desenvolvi uma fé profunda na bondade do universo, na interconexão de todas as coisas. Comecei a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento, cada interação como uma chance de espalhar amor e compaixão. À medida que os meses passavam, senti que estava não apenas me recuperando, mas me transformando. A mulher que emergiu desse processo de cura era mais forte, mais sábia, mais compassiva. Eu havia enfrentado meus medos mais profundos, olhado nos olhos da morte e voltado com um novo propósito. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. A cura, afinal, não é um destino, mas uma jornada contínua. Haveria dias difíceis, momentos de dúvida e medo, mas agora eu tinha as ferramentas para enfrentá-los. Tinha certeza de que não importa o que acontecesse, eu era mais forte do que qualquer desafio que a vida pudesse me apresentar. E assim, dia após dia, passo a passo, eu continuava a minha jornada, não apenas de recuperação, mas de redescoberta, de renascimento. Uma jornada que começou naquela noite terrível, mas que me levou a lugares que eu nunca imaginei que existissem, tanto dentro quanto fora de mim mesma. Hoje, anos após aquela noite que mudou tudo, olho para trás e mal reconheço a pessoa que eu era. A experiência de quase morte não foi apenas um evento isolado em minha vida. Foi um divisor de águas, um catalisador para uma transformação profunda e duradoura. A primeira e mais óbvia mudança foi em meu relacionamento com Caleb. A visão que tive de seu futuro se tornou minha bússola, guiando cada decisão que tomei em relação a ele,
Passei a ver além de suas limitações físicas, focando em seu potencial ilimitado. Incentivei-o a sonhar grande, a nunca se contentar com menos do que ele era capaz de alcançar. E Caleb? Ele me surpreendeu a cada passo do caminho. Vi nele uma força interior que eu não tinha percebido antes. Ele enfrentou cada desafio com uma determinação que me inspirava diariamente. Quando os médicos sugeriram uma nova terapia experimental que poderia ajudá-lo a recuperar parte da mobilidade, Caleb foi o primeiro a dizer sim, sem hesitação. O processo foi longo e muitas vezes doloroso. Houve dias de frustração, de lágrimas, de querer desistir. Mas sempre que o desânimo ameaçava nos dominar, eu me lembrava daquela visão. Lembrava-me do Caleb, adulto, caminhando, sorrindo, vivendo uma vida plena e feliz. Isso nos dava forças para continuar. Ver que ele dar-se aos primeiros passos sem apoio. Anos depois, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Não foi milagre. Foi o resultado de anos de trabalho duro, perseverança e uma fé inabalável. Naquele momento, entendi completamente por que eu tinha que voltar. Porque o universo me deu uma segunda chance. Minha perspectiva sobre a vida e a morte mudou completamente. A morte que antes me aterrorizava, agora é algo que encaro com serenidade. Não que eu queira morrer, longe disso. Minha experiência me ensinou justamente o quanto a vida é preciosa. Mas agora sei que a morte não é o fim. É uma transição, uma passagem para outro estado de existência. Essa compreensão transformou a maneira como vivo cada dia. Passei a valorizar cada momento, cada interação. Aprendi a perdoar mais facilmente, a julgar menos. Afinal, tendo visto o inferno que criamos para nós mesmos com nossas ações e pensamentos negativos, entendi a importância de cultivar o amor, a compaixão e o perdão. Minha carreira também tomou um rumo inesperado. Comecei a compartilhar minha história, primeiro em pequenos grupos de apoio, depois em palestras maiores. Descobri que minha experiência poderia trazer conforto e esperança para pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Não me tornei um guru espiritual, ou algo do tipo. Esse nunca foi meu objetivo. Mas se minha história pudesse ajudar alguém a encontrar força em momentos de escuridão, eu sentia que tinha o dever de compartilhá-la. Quanto a Elias, demorei muito tempo para conseguir perdoá-lo verdadeiramente. Não voltamos a ter um relacionamento próximo, e ele permaneceu distante da vida de Caleb por muitos anos. Mas eventualmente, quando Caleb já era adolescente e expressou o desejo de reconectar-se com o pai, não me opus. Vi isso como uma oportunidade para o Caleb praticar o perdão e a compaixão que eu tanto valorizava. O reencontro de Caleb com Elias foi um momento de cura para todos nós. Vi Elias como um homem mudado, alguém que havia enfrentado seus próprios demônios e saído mais forte.